Graça e paz. Estão todos bem? Amém? Cadê o povo fervoroso aqui no Espírito? É sobre isso que hoje nós vamos falar. Irmã Neide já deu umas introduções aí. E bora lá. Amém? Deus, Ele quer que nós sejamos fervorosos no Espírito. Ele deseja, Ele quer que saímos de um nível para entrar em outros níveis. Às vezes, quando nós estamos em um nível, a gente acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, aqui está favorável. Mas Deus, Ele quer mais. Ele quer que nós nos aprofundemos mais nele, mais no Espírito. Ele quer que nosso Espírito ande no mesmo ritmo que o Espírito dele. Amém? Ele quer realizar milagres extraordinários em nosso meio. Ele quer fazer bênçãos inéditas, inexplicáveis, inesperadas em nosso meio. Mas para isso nós precisamos estar fervorosos no Espírito. Porque nós devemos ter expectativas em Deus, de que algo novo vai acontecer, de que algo novo está por vir, de que algo novo Ele tem para manifestar em nosso meio. Isso depende de nós. Amém? E como nós somos fervorosos no Espírito? Algo enxuto? É um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Se enchendo da palavra, renovando a nossa mente. Mas o ponto principal que eu quero falar hoje é sobre a oração em línguas. Judas 1:20 diz que quando nós oramos em línguas, a nossa fé é edificada. Nós sabemos que quando nós nascemos de novo, nós recebemos a fé, uma medida de fé. E quando nós nos alimentamos da palavra, nós ouvimos a palavra, porque nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra juntamente com a oração em línguas, nós somos edificados. Nós temos a força para praticar o que a palavra diz. É só assim. Um dos pontos chaves. Amém? A oração em línguas nos edifica. A oração em línguas é uma comunicação sobrenatural que nós temos com o nosso Pai. A oração em línguas nos revela as profundezas do coração de Deus para nós. Amém? Vamos abrir Romanos 12:11 na NVI? 12:11 diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo está falando que o zelo não devemos ser vagarosos, não devemos ser descuidados, não devemos fazer de qualquer jeito, o tempo e o modo que eu determinar que eu quero que eu faça para Deus. Eu quero servir assim. Eu quero ser assim para Deus. Não é assim. Nós devemos zelar com Deus, a presença de Deus, o que Ele tem para nós, de todo o nosso coração, e fazer independente do que eu quero, do jeito que eu quero fazer ou não. Ele está falando: ei, não sejam tardios em dizer, em fazer alguma coisa que o Espírito quer que você faça. Não seja relapso aos direcionamentos, às instruções, aos comandos do Espírito. Não sejam indiferentes à presença de Deus, mas sejam fervorosos. Fervor significa que aquecidos, com paixão, com entusiasmos, queimando por dentro, ardente, queimando, queridos. Quando nós temos esse fervor por dentro, nós não vamos cumprir o propósito de Deus de qualquer jeito. Nós não vamos servir a Deus de qualquer jeito. O servir não é só na igreja. O servir é na nossa família, é no nosso trabalho, é na faculdade, é escola, é em todos os lugares. Nós devemos ser respostas de Deus aqui na terra. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos filhos dele. Nós somos separados, nós somos ungidos. Quando nós fazemos com fervor, entusiasmo, com intensidade, o resultado ele vai ser diferente. Ele vai ser excelente, assim como nós somos no Espírito. Sabe, nós às vezes viemos para o culto esperando: hoje eu vou receber de Deus. Hoje é dia de milagre.
Hoje é dia. E você está com fervor dentro da sua casa para chegar aqui pronto para o que Deus tem para fazer? Nós devemos estar compatíveis, andando no mesmo ritmo que Deus, para o que Ele tem no coração dele, para ser cumprido aqui na igreja, na terra. Nós só temos somente uma vida para se viver. Salmos 39 diz: a duração da nossa vida não é nada diante de Deus. O homem não passa de um sopro. Tiago 4 diz: o que vale a vida? O que é a vida? Nós somos como neblinas. Já já a gente se desaparece da terra. Não podemos viver a vida aquém do que nós fomos chamados para viver. Quando nós nascemos de novo, nós entregamos a nossa vida, a coisa mais preciosa que nós temos, querido, a nossa vida. Porque a nossa vida envolve o nosso tempo, envolve a nossa família, envolve tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós entregamos a Ele. A vida não podemos ter por ela preciosa, mas nós devemos correr a carreira, como o apóstolo Paulo diz, com alegria. Por isso que nós devemos ser fervorosos, queimar para Deus. Quando nós conectamos em Deus, com a sua presença, o poder que está dentro de nós vai ser ativado e vai ser liberado. O mundo está cheio de distrações, e falo lícitas. O inimigo, ele não vai apresentar coisas ilícitas para nós que somos filhos de Deus. Mas ele vai vir com coisas lícitas. Entretenimento demais. Descanso demais. É lícito. Eu sentar, assistir, é muito bom, eu gosto bastante. Mas quando isso está atrapalhando, aí eu ficar fervorosa no Espírito, a ter comunhão com o Pai, está errado. Se está atrapalhando de eu desenvolver o meu relacionamento diário com meu Pai, está errado. Queridos, nós devemos descansar sim, o nosso corpo cansa, ainda nós não temos corpo glorioso. Mas nós devemos buscar ao nosso Pai de todo o coração, com toda a entrega. Porque nós queremos experimentar o novo de Deus, mas nós não estamos envolvendo com Ele, nós não estamos movendo com Ele. E a gente pergunta cada culto que sai, o que está acontecendo? Eu não estou vendo nada. Não é para ver, é para crer, é no mover. Os espirituais, eles discernem as coisas pelo Espírito. Não é porque está tendo pulo ou não, não é porque está correndo ou não, que Deus não está se movendo. É no Espírito. Nós não devemos ser meninos perante a presença de Deus. Deus, Ele está querendo uma conexão verdadeira. E o que nós estamos fazendo? Quantas coisas Deus deixou de fazer no culto porque nós colocamos Ele numa caixa do nosso entendimento. Por isso que a palavra fala, ei, não se estribes nos próprios pensamentos, não se apegue aos próprios pensamentos, entendimentos, mas confia em mim de todo o coração, mesmo que a minha mente fala, não tem nada a ver, não tem lógica, o meu espírito fala, é assim, o sobrenatural se age assim, é assim que vai se manifestar. Há uma unção disponível coletiva, queridos, que nós precisamos usufruir. Mas isso não impede. Pelo contrário, nós devemos ser intensos na nossa vida individual com Deus. Nós devemos avivar, nos mover no individual, para chegarmos prontos no culto. Não estar com expectativa no ministro, não estar com expectativa no louvor, mas chegar pronto com expectativa em Deus. O que Deus tem para fazer? Pegar juntos, queridos. O corpo unido faz coisas extraordinárias, mas um corpo dividido não tem como.
Não devemos ser apáticos, desanimados, indiferentes com a presença. Deus está falando, ei, está tendo uma indiferença com a minha presença neste lugar. Queridos, Ele nos tirou do lamaçal de lama. Ele nos vestiu com linho fino, lavados pelo sangue do Cordeiro que foi morto para nos salvar. Ele nos deu a vida em abundância. Não há mais medo, não há mais separação, não há mais condenação. Nós podemos ter acesso direto ao nosso Pai. E o que nós fazemos com esse acesso direto, queridos? O que eu estou preferindo? O que eu estou priorizando? Nós devemos queimar, arder, ser intensos, fervorosos, quando o louvor já está começando. É eu me debruçando a Deus, é eu me rendendo ao Espírito. Eu não devo esperar eles falarem, ei, levanta as mãos, ergue sua voz. Não, porque eu já estou pronto. Por quê? Porque na minha intimidade com Deus eu já estou fervoroso. Eu já estou na intensidade. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos que Ele se manifeste mais. Mas o papel que nós devemos, a nossa responsabilidade, nós não estamos fazendo. Estamos negligenciando. Eu me incluo nessa. Não sou perfeita. 1 Tessalonicenses 5, 19, NVI. Diz assim: não apaguem o Espírito Santo. Aqui está falando para nós, responsabilidade nossa, não apagar o Espírito Santo. Olha o português. Ei, não apague o Espírito Santo. Estou apontando, mas não é para ninguém não, tá? A pessoa do Espírito Santo em nós nos torna aptos para desfrutarmos do mover do sobrenatural de Deus. Não podemos diminuir, apagar a atuação do Espírito Santo em nossas vidas e o que Ele quer fazer através de nós. Quando nós esperamos o mover do Espírito, o mover de Deus neste lugar, em nossas vidas, Ele está contando conosco, porque depende de nós. Ele está pronto. Nós não devemos ficar para lá e para cá na hora do culto. Nós não devemos falar, ai, essa música é chata, não gosto. Não, querido, se você não gosta da música, interceda, ore em línguas. Ah, eu não gosto desse ministro. Ei, interceda, ore em línguas. Se envolva o seu coração, envolva o seu entendimento, envolva a sua força no que Deus tem para fazer. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrá-lo, apóstolo Paulo falando para Timóteo, de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Apóstolo Paulo está falando para Timóteo, ei Timóteo, não deixe apagar essa chama, essa paixão, esse fogo, essa ebulição, o ardor de Deus na sua vida que está dentro de você. Sabe, irmãos, o dom de Deus vem dele, Ele nos deu o dom, mas nós devemos mantê-lo vivo. Devemos despertar, avivar, manter viva essa chama. É nós, somos nós. É nosso papel, igreja. Não tem como eu atribuir a outras pessoas. No reino natural é normal. Algo que não é alimentado, ele vai definhando e vai perecendo ao ponto de morrer. No reino do Espírito não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é indiferente.
Se nós recebemos a vida de Deus, se nós recebemos a palavra de Deus e nós não nos alimentamos além de estarmos aqui, se nós não buscamos a Deus além de estarmos aqui, nós vamos desviando. A gente não vai ter aquilo que Deus tem para nós em sua plenitude. Queridos, eu sei que toda vez que eu subo aqui é uma estala, né? Foi o que o Rodrigo falou hoje. Porque você tem ousadia para isso, acho que Deus te usa para isso, né? Porque eu fujo. Não é fácil. Você acha que é fácil estar aqui puxando a orelha? Nem da minha filha eu gosto. Mas não sou eu, queridos. É o Espírito. Amém? Se fosse por mim, eu ficaria quietinha. Queridos, a palavra é: precisamos arder em Deus. Precisamos queimar por dentro. A palavra de Deus, ela nos leva a um nível maior. A palavra de Deus, genuína, fincada no nosso coração, faz com que a gente viva coisas extraordinárias, sobrenaturais na nossa vida. Devemos pegar a palavra e vivê-la com intensidade, intensamente. Mas nós devemos pegar a palavra junto com a oração. A oração verdadeira, ela envolve amor, ela envolve intensidade, ela envolve entrega, ela envolve devoção, ela envolve, queridos, a nossa mente envolvida. Deus, antes do que saia da sua mão para Ele, para você oferecer, Ele espera o que saia do seu coração para Ele. Espírito sincero, coração quebrantado, Deus não despreza de forma alguma. É como um incenso, um perfume, um aroma suave em suas narinas. Quando nós entregamos sinceramente a Deus, sobe um perfume às narinas dele. Mas aí você pode falar: como é que eu vou saber que está verdadeira a minha adoração? É no Espírito. O seu coração está envolvido. A sua mente, queridos, na hora pode estar falando: tem nada a ver, não tem lógica. Mas é no coração, é aqui dentro. É aqui dentro que queima, é aqui dentro que você não pode passar um dia sem orar. Porque se você passa um dia sem orar, você fica agoniado. Fala: meu Deus, eu passei um dia sem orar. É horrível. Eu passei um dia sem ter comunhão contigo. Quando nós viemos para o culto, queridos, nós não devemos ter pressa para o que Deus tem para fazer. Pressa com o relógio, pressa com isso acabar, tem um protocolo para seguir. Tem um mapa. Amém. Ordem, decência é ótimo. Tem um mapa é ótimo. Mas você prefere seguir o mapa sempre ou seguir o guia que está dentro de você? O GPS. O GPS de Deus nunca falha. Na presença de Deus não há cansaço. Na presença de Deus não há fome. Na presença de Deus não há fadiga. Jesus, ele ministrou 3 dias para a multidão. Depois de 3 dias que ele falou: ei, tem que dar comida para esse povo. Você acha que esse povo teve fome enquanto ele estava 3 dias falando com eles? Claro que não. Porque é a presença. Queridos. Quando muitos gentios foram à casa de Cornélio, o que Cornélio estava fazendo? Orando. E Pedro, quando ele teve a visão, o que ele estava fazendo? Orando. E quando Pedro estava na prisão, o que a igreja estava fazendo? Orando. E Pedro dormindo, esperando ser salvo, descansando. Quando a igreja ora, quando a igreja foi fervorosa no Espírito, há milagre, há avivamento, há livramento, há cura, há libertação. Tudo que Deus quer fazer vai ser feito. Mas eu preciso me conectar com meu Pai. Eu preciso interceder por cada culto que eu venho.
Eu sei que é muito bom nós conversarmos antes do culto começar. Mas, queridos, é muito bom também a gente interceder, tirar um tempo em oração em línguas. Para o que Deus fala: ei, pai, o que está no seu coração? Ei, pai, o que é para eu pegar junto contigo essa noite, essa manhã? Se envolver, queridos. Se envolver em espírito, no coletivo. É necessário. Evangelismo é muito bom, nós vamos buscar vidas lá fora, e está ótimo. Mas sabia que quando a unção de Deus está aqui dentro com veemência, pessoas vão ser atraídas lá de fora para dentro? Não sei se vocês já viram a história da rua Azusa. Já viram? Que eles orando, e à medida que eles iam orando em línguas, tinha mover, iam chegando pessoas. Numa época as pessoas nem sabiam o que era oração em línguas, nem sabiam quem era Jesus. Isso acontece, queridos. A pessoa pode falar: eu tenho que entrar aqui. Oxe, tem uma voz doida aqui no meu ouvido falando para eu entrar aqui. Ela entra. Não devemos limitar a Deus na caixa do nosso entendimento. Deus, Ele trabalha de muitas formas, multiformas. O nosso papel, a nossa função é ser fervoroso no Espírito, arder por dentro e pegar junto com Ele para o que Ele tem para fazer. Qual é o plano, qual é o propósito, Deus, para colocar em prática? Ele ama isso. Ele deseja isso. Deus, Ele quer realizar coisas incomuns através de nós. O crente, querido, ele deve viver o sobrenatural, o incomum. Se está comum demais, está errado. Porque a palavra de Deus fala que muitos se esfriariam, o amor de muitos se esfriariam. Porque eles iriam achar o mundo normal, comum, eles iriam se afastar de Deus. E à medida que nós vamos nos afastando, nós vamos nos apagando a chama. Queridos, esse é o segredo. Relacionamento. Se não tem busca, se não tem relacionamento, a gente pode fazer o que for. Não vai adiantar. Não vai acontecer. Os céus estão prontos para invadir a terra. Ei, nós temos o céu dentro de nós. Como é que nós ficamos tão apáticos dentro de um culto quando nós temos o céu dentro de nós? Sabe, hoje Deus está chamando a gente para uma reflexão. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito para contribuir com o que Deus tem para fazer? Nós devemos buscar a Deus. Nós devemos nos render a Deus. Queridos, Deus deu o seu melhor para nós. Nós devemos nos debruçar a Ele, nos render a Ele, porque Ele é o nosso Pai. Ele nos deixou a sua palavra, Ele deixou o seu Espírito. E o que nós estamos fazendo com o nosso Espírito? Sabe, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, nós devemos ser gratos. Ao invés de andarmos tristes, nós devemos ser alegres. Por quê? Porque se Deus Ele deixou isso dentro de nós, é porque nós temos esse poder, queridos. Não é eu que estou falando, é Ele. Se nós falamos, eu não dou conta, eu não consigo, nós estamos desmerecendo o sacrifício de Jesus. Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias no Verbo Ceilândia. Mas nós devemos ter uma vida de intimidade com Ele. Hoje à tarde, quando eu estava orando, Deus
pediu para eu trazer uma palavra para vocês. E ele falou que isso tem sido um ponto que está atrapalhando o meu mover com veemência. Bora para Tiago 4. Tiago 4, versículo 11. Irmãos, Tiago exortando a igreja, falando com a igreja. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga, o seu irmão fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Salmos 15. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Senhor, bora lá, versículo 1. Senhor, quem habitará no santuário e poderá morar no seu santo monte? Aquele íntegro. Opa, vou trocar aqui. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Kenneth Hagin, no seu livro Em Línguas, ele fala que a nossa língua, ela é difícil de domar. Ela é um veneno. Se você deixar por ela, você é levado para o abismo. E quando nós oramos em línguas, nós submetemos a nossa língua a Deus e a falar o que Deus fala. Quando nós falamos mal do nosso próximo, quando nós julgamos ao nosso próximo, nós estamos fazendo o contrário ao que Deus quer que nós façamos. Nós achamos que a recompensa de Deus nós só teremos se nós estivermos servindo a Ele. Só que Deus, Ele fala para nós não servirmos ao nosso próximo. A nossa recompensa também está nisso. Porque tudo que a palavra de Deus diz para nós fazermos, nós devemos fazer. E falar mal do nosso próximo e julgá-lo não é bom. Não é certo. Porque se você está falando mal do seu próximo, querido, você está falando mal de Jesus. Porque Ele é Jesus. Ele tem a vida de Deus. Nós devemos ser diligentes, queridos, com tanta coisa. Mas existe uma graça de Deus. Existe a força que vem de Deus para nós sermos iguais a Ele. A palavra diz que nós devemos olhar ao próximo como o Espírito e não segundo a carne. Quando alguém está fazendo algo contra nós, alguma injustiça, ore por ela e não difame ela. Porque ela deve estar passando por algum problema. Isso é ser corpo. Isso é ser unido. E às vezes essas raposinhas impedem de Deus se mover. Da gente deixar Ele se mover. São as raposinhas que danificam a vinha. Não são aquilo que a gente vê com nossos olhos explícitos que está aparecendo de uma vez. Não, é o que está em oculto. É o que está por trás. Foi isso que ele falou para eu dizer para vocês. Para mim também. Somos falhos. E às vezes a língua quer falar.
mas a gente se submete a ela, a oração em línguas. Vai orar, língua. Para de falar. Ore. Amém, queridos. Vou chamar o louvor. Podem ficar de pé, em pé. Nós temos um Abba e nós pertencemos a Ele, amém? Ele é o digno da nossa entrega, da nossa devoção, do nosso amor. Se entrega a Ele essa noite. Se renda a Ele. Fala: ei, Pai, eis-me aqui. Me desculpe se eu estou sendo falho com o que o Senhor tem para fazer. Deus, Ele dá recomeços. Deus, Ele dá oportunidades. Nunca é o fim. Nunca é o fim. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco. E eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. E eu entrego a minha vida, de fato e de verdade, ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo. E nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.